Olá, amiga concurseira, amigo concurseiro. Estamos na loja do concurseiro para fazer os comentários da nossa prova agora recente do TJ Maranhão. Um grande abraço para todo mundo que esteve com a gente aqui no online, que esteve com a gente também lá naquela revisão fantástica que a gente conheceu, tirou fotos, sentiu o calor humano, sentiu todo esse carinho de vocês com a gente e vocês sentiram o nosso com vocês também. Foi muito legal, foi muito bacana. Então, para quem estava no online com a gente, para quem acompanha a gente pelo YouTube, para quem foi lá com a gente na revisão presencial, a gente está agora disponibilizando o comentário das questões, né? No meu caso, de Direito Administrativo, dessa prova do TJ Maranhão, agora de 2019, do cargo técnico judiciário, apoio técnico administrativo. Vamos lá então, gente, vamos comentar essas questões aí da FCC. A questão 53 dizia assim: o poder discricionário atribuído à administração pública no desempenho de suas funções, letra A, está sujeito a controle do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, exclusivamente no que se refere à legalidade. Olha, gente, o Judiciário realmente, ele só controla a legalidade do ato administrativo discricionário. Mas o Poder Legislativo não tem esse controle direto, né, sobre os atos administrativos. Ele tem um controle sobre a administração e, às vezes, ele até tem controle de mérito, como, por exemplo, quando ele autoriza o presidente ou o vice a se ausentarem do país por mais de 15 dias. Mas não é um controle direto sobre determinados atos, né? Nesse caso, sobre um ato administrativo. Mas, de qualquer maneira, o poder legislativo ou não se encaixa aqui, ou a gente pode encontrar, sim, algumas hipóteses em que ele controle determinado mérito da administração. Certo? Então, o poder regulamentar, por exemplo, deu uma extrapolada. O legislativo vai lá, derruba, né? Ele tem controle também sobre alguns atos do poder executivo, tá? Mas eu não posso dizer que exclusivamente no que se refere à legalidade. O legislativo, ele também tem umas análises de mérito. A letra B diz: é inerente a todos os atos praticados. Já matou, né, gente? Nem todo ato administrativo é discricionário. Existem os atos discricionários e existem os atos vinculados. Tá? Ele diz: consubstanciando-se um atributo inerente à qualificação como ato administrativo. Discricionariedade é atributo do ato administrativo? Atributo do ato administrativo é presunção de legalidade e veracidade, imperatividade, exigibilidade, autoexecutoriedade e tipicidade. Né? E a exigibilidade pode ser chamada também de coercibilidade, mas, né, discricionariedade não é atributo do ato administrativo. Discricionariedade é atributo do poder de polícia. E ainda assim ele não é absoluto. E não são todos os atos de polícia que são discricionários. Então, não é uma característica inerente a todos os atos. A letra C diz: permite a edição de atos normativos de cunho originário, a exemplo da instituição de obrigações aos administrados. O poder discricionário pode permitir a criação de atos normativos originários, por exemplo, a criação de um novo imposto? Claro que não, gente. Quando o poder discricionário é combinado com o poder regulamentar, o poder regulamentar, que é o que cria normas gerais, ele é secundário. Ele não está no mesmo nível da lei propriamente dita, aquela criada pelo poder legislativo. Tá? Então, nenhum dos três. Até porque o poder discricionário é limitado pela lei. Então, ele não tem um cunho originário, né? A letra D diz assim: está sujeito ao controle da própria administração pública, que pode rever seus atos, como nos casos de anulação de um ato praticado com vício de legalidade. Aí olha só, gente, o poder discricionário está sujeito ao controle pela própria administração e pelo poder judiciário também, anulando o ato caso ele tenha alguma ilegalidade, tá? Ele está falando só do controle da autotutela, né? A administração pode rever seus atos e pode anular o ato praticado com vício de legalidade. Não importa se esse poder discricionário ou é vinculado. O que importa é que, havendo um vício de legalidade, o ato pode ser anulado. Tá? Então, eu sempre friso isso aí. Frisei quem esteve com a gente lá na nossa revisão presencial, inclusive. Não caiam no truque de achar que o poder discricionário não pode ser controlado em relação a seus aspectos de legalidade. Tanto o judiciário quanto a administração podem anular um ato discricionário caso ele tenha algum vício de legalidade. Certinho? Então é a letra D. Que a letra E diz: pode abranger a faculdade de revogação dos atos administrativos praticados com vício de legalidade e inconveniência. Gente, se é um vício, não pode ser revogação. Se tem um vício no ato, nós temos que ter a anulação e não a revogação. Tá? Então,
Tem vício de legalidade? É anulação. E vício de inconveniência, se o ato é inconveniente, realmente ele é revogado, mas falou em vício, falou em defeito, falou em vício de legalidade, falou em anulação. Tá? Então, beleza. De acordo com o gabarito, ok, a letra D de dado. Certinho? A 54 diz, o Estado da Federação permitiu o uso de um imóvel de sua titularidade a um de seus municípios, com o objetivo de instalação de um posto de saúde para o atendimento básico da população. A respeito da permissão de uso outorgada, considerando sua natureza e características, é correto afirmar que permissão de uso, primeira coisa que a gente pega, é discricionária. Tá? Primeira coisa que a gente tem que trabalhar, permissão, autorização discricionárias. Letra A. A outorga se deu em caráter precário, passível de revogação pela autoridade estadual competente, no caso, por exemplo, de descumprimento das obrigações pelo permissionário. Letra A. Quando a gente diz que alguma coisa é discricionária, ela é precária, ela pode ser revogada. Então, uma permissão, nesse caso, é um pouquinho menos precária que uma autorização, que a gente pode revogar a qualquer tempo, por qualquer razão. A permissão, geralmente, gente, ela vem com algumas obrigações ao permissionário cumprir, na permissão de uso do bem público. Então, se ele descumprir essa obrigação, aí o que deu a permissão pode revogar a permissão, né, do permissionário. Né? Então, certinho, letra A. A letra B diz, a propriedade do bem público estadual foi transferida ao município? Não, gente, é uma permissão de uso, não foi uma alienação, uma transferência de propriedade, né? Considerando a irreversibilidade do ato. É um ato discricionário, gente, pode ser revogado a qualquer tempo. Tá? Então, até aqui, letra A se mantendo corretinha. A letra C diz assim, o contrato assinado vigorará por prazo indeterminado. Isso não é um contrato, gente. Isso aqui, gente, a FCC faz, muita gente faz, que existe a permissão contrato. Só que a permissão contrato é para prestação de serviço público, não é para uso de bem público. E mesmo sendo um contrato, não existe contrato por prazo indeterminado. Tá? Ele diz aqui, não podendo o permitente pleitear a restituição do imóvel enquanto a finalidade estiver sendo atendida. Ele quer dizer que enquanto for para funcionar aquele serviço de saúde, o Estado não poderia tomar ou retomar, né, a posse daquele imóvel, que não é verdade, é uma permissão de uso, plenamente revogável. A letra D diz, o ato administrativo bilateral, já está o erro aqui também. É unilateral, gente, é discricionário. A administração do Estado foi quem permitiu o uso. Não é um contrato que foi assinado. Ato bilateral é contrato. Ele diz aqui, pode ser anulado diante de ilegalidade ou revogado no caso de descumprimento. Neste último caso, contanto que o permissionário não se opõe, ou seja, se o cara se opusesse, né, à revogação, não poderia revogar. Não tem nada a ver. É um ato unilateral e é precário. Pode ser revogado, né, pelo permitente, pelo Estado, nesse caso, a qualquer momento. A letra E diz, o ato foi praticado ilegalmente, considerando que os contratos de permissão de uso precisam de uma prévia autorização legislativa, não podendo viger por prazo indeterminado. Considerando que os contratos de permissão, isso não é um contrato, isso é um ato administrativo. Tá? Se fosse um contrato, realmente não poderia ter prazo indeterminado, mas como é um ato unilateral, enquanto for conveniente, a administração pode permitir que o município utilize aquele bem. Certo? Então, ok aqui, beleza, o gabarito que foi dado pela FCC. Até então, nenhum questionamento. A 55 diz, diferem as autarquias das empresas estatais, por exemplo, quanto... Letra A, o regime de execução de seus débitos, pois somente as empresas públicas sujeitam-se ao regime de precatórios. Em regra, a empresa pública nem se sujeita a esse regime, porque os bens delas são privados. Quem é sujeito ao regime de precatório, artigo 100, né, da Constituição Federal, é a autarquia, que é uma pessoa jurídica de direito público. Né? A letra B diz, a forma de composição do capital social, pois as autarquias pertencem integralmente ao mesmo ente público. Gente, a autarquia não é empresa. Então, não existe aqui composição de capital social. Existe composição de capital nas sociedades de economia mista e nas empresas públicas, não em relação às autarquias. A letra C diz a forma de sua criação, pois as autarquias são criadas por lei, enquanto as empresas estatais têm sua instituição autorizada por lei. Perfeitinho aqui, letra C. Né? Lembrem-se sempre disso, gente. Na administração indireta, quem é do direito público é criado por lei, quem é do direito privado, a lei autoriza a criação. Então, essa realmente é uma diferença entre autarquias e empresas públicas.
as formas ou a forma de criação é diferente. A letra D diz: ao regime jurídico de seus bens, considerando que somente o patrimônio das sociedades de economia mista está sujeito ao regime jurídico de direito público. Gente, a autarquia é que tem um patrimônio público. Uma sociedade de economia mista tem bens privados, assim como a empresa pública também, viu? Os bens deles são privados. A letra E diz: ao critério de contratação de seus empregados, pois somente as autarquias estão obrigadas à regra do concurso público. Claro que não, para trabalhar no Correio, para trabalhar lá no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, não tem que fazer concurso? O concurso é tanto para cargos quanto para empregos efetivos, tá, gente? Então isso não é uma diferença realmente. Ok, bateu aqui certinho o gabarito oficial da FCC. Ok? Vamos lá para 56. A exploração de serviços públicos por particulares demanda. Letra A. Transferência da titularidade do serviço pelo ente público para que o particular possa prestá-lo sob o regime jurídico de direito público. Gente, não há transferência de titularidade quando eu repasso o serviço público ao particular. Tá? Então isso aí a gente bateu na nossa revisão online, na presencial a gente falou também. Transferência de titularidade não há. Para o particular, há uma transferência de execução, não uma transferência de titularidade. E outra coisa, quando o particular presta o serviço público, o regime jurídico dele é híbrido. É o direito privado, porque ele é uma empresa, não deixa de ser uma empresa, com algumas exigências do direito público, como os princípios do serviço público, por exemplo. Tá? Então, não se transfere titularidade para particular. A letra B diz: um vínculo jurídico formal para o trespasse da execução dos serviços públicos, a exemplo do contrato de concessão ou de permissão. Certíssimo, letra B. Para passar para o particular é pela via de um contrato. Ou é o contrato de concessão ou de permissão. Há os que defendam o uso da autorização para situações de emergência, que é um ato unilateral. Mas, em regra, contrato de concessão e permissão. Olha aqui. Aqui a permissão aparece como um contrato. É aqui que, né, as questões costumam te confundir. Serviço público, permissão é contrato. Para uso de bem público, ela é um ato unilateral. Tá? A letra C diz: autorização legislativa e edição de um decreto transferindo a titularidade do serviço público ao particular. Né? Não tem decreto transferindo titularidade, porque particular não recebe titularidade de serviço público, só a execução. Certo? E não é assim, a autorização legislativa expede um decreto. A gente tem que fazer a privatização, né? Tem que fazer a licitação e escolher o concessionário ou o permissionário do serviço. E não repassa a titularidade para o particular, só a execução. A letra D diz: a instituição de uma empresa estatal para a celebração de consórcio com a empresa privada vencedora da licitação, visando contratação da prestação de serviço. Se eu estou repassando para o particular, eu vou ter que criar uma empresa estatal para fazer um consórcio com a empresa privada? Não, isso não tem sentido, eu estou passando direto para a empresa privada. E a letra E diz: a celebração de um contrato de concessão de serviços públicos precedido de licitação, admitir a modalidade de pregão presencial para a seleção do vencedor. Concessão só admite a modalidade de concorrência, conforme estabelece a lei da concessão e permissão de serviço público. Tá? Só concorrência. Na concessão está expresso que o repasse da execução do serviço era feito mediante concorrência, não tem essa de pregão. Pregão só serve para adquirir bens e serviços comuns. Certinho? Então, beleza, que também realmente a única plausível era a alternativa indicada como a correta pela tua banca. Certinho? 57. Uma empresa foi contratada para a prestação do serviço de fornecimento de refeições para os alunos de uma unidade pública de ensino. Passados 2 meses do início do fornecimento, a empresa passou a atrasar as entregas, que deveriam ser feitas no mesmo dia do consumo, em intervalo de horário determinado, causando transtornos à operação da unidade de ensino. O ente público contratante, letra A, deve rescindir o contrato e promover a contratação emergencial para impedir a paralisação do serviço ou aplicar uma multa pela inexecução parcial das obrigações pelo contratado. Aí, gente, olha, o problema é quando ele diz aqui, deve rescindir, né? Deve rescindir o contrato. Não, não deve não, é uma possibilidade, porque seria uma caducidade. Seria extinção ali do contrato por descumprimento do próprio contratado, né? Isso lá num serviço público a gente chamaria de caducidade, descumprimento do contrato. Então não é deve, é uma possibilidade.
E promover a contratação emergencial para impedir a paralisação era uma possibilidade também, ou aplicar multa pela inexecução. Tem várias possibilidades aí. Então não é deve fazer uma coisa ou outra. Inclusive a multa é uma penalidade cumulativa. Eu poderia muito bem rescindir o contrato e aplicar a multa, né? Eu poderia aplicar uma advertência e a multa. Tem várias possibilidades aqui. Então não tem esse deve, não cabe aqui. Aí a letra B diz assim: pode aplicar multa ao contratado, não sendo permitido reter pagamentos ou descontar o montante da garantia prestada pela contratada. Olha, poder aplicar multa ao contratado realmente pode, mas não pode reter pagamento ou descontar o montante da garantia? Pode, gente, olha só. Quando a rescisão do contrato se dá por culpa do contratado, quais são as possibilidades? A gente tem execução da garantia, retenção dos pagamentos devidos, fora a aplicação das penalidades, né, que serão impostas ali no caso ao contratado. Então, pode fazer sim. Todas essas possibilidades são cabíveis, né? A letra C diz assim: deve decretar a caducidade da prestação dos serviços, iniciando uma nova licitação sob modalidade emergencial. Caducidade, como a gente chama o descumprimento do contrato por parte do contratado, né? O problema é ele dizer deve, gente. Que ele pode realmente dizer que o contratado descumpriu o contrato e rescindiu o contrato, mas eu vou fazer uma nova licitação de modo emergencial. Emergência, a gente está pensando em licitar. Inclusive, quando, né, eu tenho a rescisão de um contrato, eu posso chamar os remanescentes da licitação para verificar se eles não têm interesse em dar continuidade para aquele contrato. Nem precisa licitar nesse caso. Aí a letra D diz: pode aplicar as sanções legalmente previstas, sem prejuízo da acumulação com a imposição de multa no valor contratualmente estabelecido. Aí sim, olha. Pode aplicar as sanções e ainda pode aplicar multa, porque a multa é uma penalidade cumulativa. Tá? E a letra E diz: pode interromper os pagamentos feitos à contratada para que, decorridos 90 dias, se caracterize hipótese de rescisão contratual. Gente, essa história dos 90 dias é uma prerrogativa para o contratado, não é para a administração pública. É o contratado que, observando a inadimplência da administração por mais de 90 dias, poderá, né, providenciar a suspensão da execução do contrato. Então, não tem nada a ver com a contratante, que é a administração, porque ele está perguntando o que a contratante pode fazer. Tá? Então, beleza, mais uma vez certinho, não tem problema nenhum no gabarito, correto, letra D de dado. Certo? Aí a questão de número 58 diz assim: a administração pública instaurou um procedimento de licitação na modalidade pregão para a contratação de serviço de desenvolvimento de sistema de monitoramento e segurança de sua plataforma digital, exclusiva de cadastramento e alocação de voluntariado. Com base nessas informações, a modalidade de licitação escolhida pela administração é: letra A, legal e válida, que o pregão admite estabelecimento de técnica e preço como critério de julgamento. Ela não é adequada porque o pregão não usa técnica e preço. E num caso desses, seria melhor a gente utilizar uma modalidade que permitisse a aferição da técnica, né? Não é muito adequado usar o pregão nesse caso aqui, tá? Porque aqui para ele é só o menor preço. A letra B diz: a mais adequada, pois sempre permite disputa entre todos os licitantes, configurando uma medida de economicidade para a administração pública. Nesse caso, ela não é a mais adequada, gente. Isso aqui é um serviço, inclusive, de informática, né? Desenvolvimento de um sistema para uma plataforma digital. Nesse caso, a gente sempre faz essas contratações com base em melhor técnica. O pregão não é o mais indicado nesse caso aqui. Tá? A letra C diz: inadequada, pois admite apenas o julgamento pelo critério do menor preço, mostrando-se recomendável a aferição também de técnica para a execução dos serviços. Certo? Letra C. A letra D diz: ilegal, tendo em vista que o pregão é modalidade que admite apenas a aquisição de bens de natureza comum, não incluindo a possibilidade de contratação de prestação de serviços. Não, gente, pode ser serviços ou bens de natureza comum, né? Então não chega a ser ilegal, ela só não é adequada para esse fim. E a letra E diz: opção discricionária da administração, desde que o valor da contratação não ultrapasse a alçada prevista para a concorrência, que a torna obrigatória. O pregão não tem nada a ver com valor, gente. Esse final aqui está todo errado. Tá? Então, opção discricionária da administração, desde que o valor não ultrapasse o valor da concorrência, nada a ver, gente. Não tem nada a ver com o valor. O pregão ele pode ser usado independente de valores. Ok, gente? Então, realmente seria inadequado
pois o critério mais indicado nesse caso é o melhor técnica, né? Não o menor preço, tá? Então, certo aqui, a mais adequada, letra C. Aí a questão 59, que já de improbidade, diz assim: a configuração da prática do ato de improbidade na modalidade que gera enriquecimento ilícito, letra A, implica necessariamente a perda do cargo público ocupado pelo agente público, independente de culpa ou dolo, sem prejuízo da imposição de outras sanções. Implica necessariamente a perda do cargo? Não, porque essas penalidades podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Tá? E segundo, gente, independente de culpa ou dolo, não, porque enriquecimento ilícito só tem na modalidade dolosa. Então tem que fazer a comprovação de dolo. Tá? A letra B diz: somente tem lugar quando a mesma conduta tenha implicado prejuízo ao erário. Não. Se eu estou recebendo propina, dinheiro do particular, eu estou enriquecendo ilicitamente. Não necessariamente eu estou causando um prejuízo para o cofre público. Estou recebendo uma propina para praticar um ato de ofício, como emitir um documento, por exemplo. Estou causando prejuízo não para o cofre público, mas isso não significa dizer que eu não esteja cometendo um ato de improbidade. A letra C diz: exige a titulação de cargo ou emprego público na medida que a penalidade cabível é a interrupção do vínculo funcional. Não é só o servidor público, né, quem pode cometer improbidade. Até o particular pode, se estiver junto com ele. Pode ser uma pessoa que esteja temporariamente numa função. Não precisa ser ocupante de um cargo ou de um emprego público. Basta ser um agente público. A letra D diz: é presumida quando a conduta implicar também prejuízo ao erário, diante da relevância do bem tutelado. Né? Aí, olha, é presumida quando a conduta dá prejuízo ao erário? Não, gente, porque tem prejuízo ao erário que não importa enriquecimento ilícito. Por isso existem os dois tipos de improbidade. Né? Porque, olha só, eu posso, por negligência, por exemplo, autorizar a compra de um equipamento por um preço superior ao do mercado. Eu não ganhei nada com isso. Só fui preguiçoso, negligente. Dei prejuízo para o erário, mas não enriqueci ilicitamente. Então, quando ele diz que o enriquecimento ilícito é presumido quando tem prejuízo ao erário, isso não é verdade. Tá? Aí só pode ser a letra E, né? Exige demonstração do elemento subjetivo dolo, não se admitindo presunção de autoria. Então, letra E. A gente tem que ter quem cometeu, né, ali a infração, tem que ter a prova e só na modalidade dolosa. Tá? Então, até aqui, ok. 59, letra E. Aí a 60 diz: a norma da Lei 8.666, que impõe à administração a obrigatoriedade de publicação do extrato dos contratos firmados, privilegia, sem prejuízo de outros, o princípio da letra A, eficiência, que goza da força impositiva preferencial em relação aos demais princípios. Não há princípio acima dos outros. Isso é uma coisa que a FCC adora repetir. Não há princípio que tenha força preferencial em relação aos demais. Tá? Além do mais, essa publicação não tem uma ligação tão direta com a eficiência. A letra B diz: da moralidade de obrigatória observância diante da previsão legal, ainda que não goze de status constitucional. Primeiro, que a moralidade tem status constitucional, né? E segundo, que a moralidade é obrigatória diante da previsão legal. Não, gente, a moralidade é além da lei. Tem que obedecer à lei e tem que obedecer à moral. Tá? Então, tudo errado aqui. A C diz: a impessoalidade, pois a administração deve disponibilizar a todos as informações referentes aos seus atos, inclusive como instrumento de controle externo. Perfeita a descrição, porém, problema é que isso daqui não é impessoalidade. Isso aqui é a publicidade, né? Que permite ou que exige, né, a divulgação dos atos e, inclusive, para efeito de controle externo, controle da própria população. A letra D diz: legalidade, que goza de força impositiva preferencial em relação aos demais princípios. De novo, não há princípio superior aos demais. Letra E, a divulgação tem a ver com publicidade, configurando inclusive uma condição de eficácia para os negócios jurídicos firmados. Sem a publicação devida, não se pode começar a executar as ações, né, ligadas à licitação. Tem que divulgar os instrumentos de convocação para depois iniciar o procedimento. Por isso que a gente diz que é uma condição de eficácia, é uma condição para que se gerem os efeitos. Certinho? Beleza? E aí, fechou a prova? Foi tranquilo? Uma, duas com um nível mais pesado, mas a maioria foi mais facinho, né? Foi bem dentro ali daquilo que a gente vem estudando. Então, espero ter ajudado mais uma vez. Continue contando com a gente e até a próxima.